Oi, pessoal, tudo bem? Aqui estamos mais um dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de um átomo. E vocês vão ver que é uma aulinha bem legal. A gente vai aprender, então, sobre os componentes que nós temos aqui. Como que nós identificamos um átomo? O que nós temos em um átomo? Dentro de um átomo, pessoal, nós temos aí, então, três partículas. Nós temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. Como que a gente identifica um átomo? Falei para vocês já. Um átomo ele é identificado pelo número atômico. Professor, o que era número atômico mesmo? O número atômico é o número de prótons. Então, neste desenho aqui, os prótons estão sendo representados por essa bolinha vermelha. Aonde que elas se encontram? Elas se encontram aqui no núcleo. Conta quantas bolinhas vermelhas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas vermelhas. Então, qual que é o número de prótons? 5. Aí você olha lá na tabela periódica. Qual que é o nome do elemento que tem o número atômico 5? Aí você vai achar o boro. Ok? Tentar de novo. Como que eu identifico? Pelo número de prótons, que são as bolinhas vermelhas neste desenho. Ok? Lembrando que cada desenho pode ser representado com uma cor diferente. Isso daí não influencia. Então tem aqui 1, 2, 3, 4. Então, coloca aqui 4 prótons. Qual que é o nome do elemento com número atômico 4? Berílio. Então, tudo isso está lá na tabela periódica para ajudar vocês. Tá? Mais um. Agora acho que foi mais facilzinho de ver. Eu tenho aqui 2 prótons. O elemento que tem número atômico igual a 2 é o hélio. Ok? Então, isso aí eu já tinha conversado com vocês. Como que a gente identifica um átomo? Até comentei com vocês quando a gente estudou um pouquinho sobre tabela periódica. Falei para vocês que o átomo, a tabela periódica ela está organizada de acordo com o número atômico dos átomos, ok? Número atômico é semelhante ao número de prótons, tá? Então, tá aqui, ó, os diferentes tipos de átomos ou elementos químicos, eles são identificados pela quantidade de prótons que possui. Então, prótons são encontrados no núcleo, são a mesma coisa que o número atômico, sinônimo, tá? Tá aqui, ó. A quantidade de prótons recebe o nome de número atômico e agora a gente vai começar a identificar eles, gente. Número atômico a gente vai representar pela letra Z. Professor, o que é isso aqui embaixo? Z é igual a P. Ele está identificando, ó, número atômico é igual ao número de prótons. Vou precisar dessa informação? Vai. Okay. Aqui, observe o átomo abaixo e compare o total de prótons e elétrons de cada. Então, de novo, olha, 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Agora, os elétrons, eles estão aonde? Os elétrons são essa verde que elas estão girando aqui na eletrosfera. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, o número de prótons é igual ao número de elétrons? Vamos olhar aqui. Eu tenho de novo 1, 2, 3, 4 prótons. 1, 2, 3, 4 elétrons. De novo, o mesmo número. 1, 2 prótons e 1, 2 elétrons. Engraçado, hein? Todos os números de prótons é igual ao número de elétrons. Perfeito. Por quê? Porque os átomos eles são sistemas eletricamente nêutrons. Neutros. O que isso significa? Significa que o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. Uma carga positiva, que é os prótons, ela sempre vai anular uma carga negativa, que são os elétrons. Ok? Repetindo, ó, se eu tenho o número de cargas positivas, que são os prótons, ele sempre vai ser igual ao número de cargas negativas. Uma carga positiva anula uma negativa. Duas positivas anulam duas negativas. 10 positivas anulam 10 negativas. Então, um átomo ele é sempre um sistema eletricamente neutro. Ok? Falei para vocês agora há pouco, hein?
Como que eu identifico um átomo? Então, a gente olha aqui. A gente identifica pelo número de prótons. Quantos prótons tem aqui? Um. Tá. Quantos prótons tem aqui? Ah, professor, tem duas bolinhas aqui no núcleo. Mas prótons é representado pela vermelha. Só tem uma. E aqui eu tenho três bolinhas no núcleo, mas vermelha só tem uma, que representa os prótons. Então, se eu comparar o primeiro, o segundo e o terceiro, todos eles só têm um próton. Não importa o número de nêutrons que está junto. Então, se eles têm o mesmo número de prótons, eles são o mesmo elemento químico. Como assim, professor? Eu falei para vocês. Um átomo ele é identificado pelo número de prótons. Prótons é a mesma coisa que número atômico. Ele não é identificado pelo número de nêutrons ou pelo total de partículas que tem no núcleo. Ele é identificado pelo número de prótons. Tá? O que é um elemento químico? Então, é o conjunto de átomos. Por exemplo, aqui eu tenho 3 átomos com o mesmo número de prótons. Então, é isso que nós chamamos de elemento químico. Tá? Ah, isso daqui é muito importante. Já vou deixar adiantado. Quando a gente fala sobre o número de massa, o que é o número de massa, professor? A gente tem uma massa relativa. O que é massa relativa? É uma massa que o pessoal criou um, um padrão para poder realizar os cálculos. Ao próton foi atribuído a massa igual a 1. Quando quando compararam a massa do nêutron, viram que a massa do nêutron era semelhante à massa de um próton, então por isso que ela também é igual a 1. Agora a massa do elétron, ela está aqui, ó, é 1 dividido para 1836. Gente, se vocês dividirem isso, vocês vão ver que vai dar um número muito pequeno, vai dar 0,00 e um número muito pequeno. Então, que acontece? Quando a gente vai somar as coisas, esse número de massa do elétron é muito pequeno. Ele não influencia no cálculo. Então, quais são as massas que eu uso para fazer alguma conta? A massa do próton e a massa do nêutron. Ok? Então, tá aqui, ó, é a soma, a massa é a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Tá aqui, ó. Massa a gente representa pela letra A. Então, é igual ao Z. Z lembra que é o número atômico. O número atômico está aqui, ó. É o número de prótons mais o N. O que é esse N? Esse N é o número de nêutrons. Professor, essa fórmula é importante? Muito, muito importante. Tanto é que tem uma dica para você para lembrar dessa fórmula. Tem gente que chama essa aqui da fórmula da azeitona. Isso aqui vai te ajudar? Muito. Perceba que na fórmula não entra a massa do elétron, ok? A massa do elétron, ela existe, só que ela é muito pequena, por isso que ela não influencia na conta, ok? Já vou dar uma dica de um exercício que cai muito em prova e faz as pessoas errarem. O pessoal falou assim, no cálculo do número de massa, a gente não coloca a massa do elétron porque ele não tem massa. Errado, ele tem massa, só que a massa dele é muito pequena e não influencia no cálculo. Mas essa fórmula a gente vai usar muito. Escrevam essa fórmula, grifem essa fórmula, ela é muito importante. Ok? Observem aqui, ó, aonde eu tenho os prótons e os nêutrons, que é o que eu vou usar na fórmula. Olha, eles estão no núcleo do meu átomo, ok? Então, se eu quero saber a massa, eu tenho que somar os prótons e os nêutrons. Quantos prótons eu tenho? O vermelho, são 4. Quantos nêutrons eu tenho? 5. Então, eu venho aqui na fórmula. Então, eu vou substituir os valores. A é igual a Z mais N. Quanto que é o Z? 4. Quanto que é o N? 5. Qual que é o número de massa? 9. Ok? Professor, isso é importante? Muito. Ok? Aqui eu deixei um exercício que eu achei bem legal para vocês. Tá aqui, ó, são dados A e B, A, B e C. Então tá, A tem o número atômico 20 e 21 nêutrons. O B tem número de massa 40
e 22. O C tem 20 prótons e 20 nêutrons. Aí eles querem saber, ó, pertence ao mesmo elemento químico os átomos. Gente, para ser o mesmo átomo, ou seja, o mesmo elemento químico, o que tem que ser igual? O número de prótons. Ok? Então, vamos lá. Quais são os mesmos aqui? Se você pegar o A, ele fala que ele tem 20 prótons. O B, professor, ele não falou o número de prótons do B. Exatamente. O que a gente vai usar aqui? Sabe aquela forma que eu acabei de mostrar no slide anterior da azeitona? A gente vai colocar as informações que a gente tem aqui, ó. Número de massa, a gente vai colocar no lugar do A, 40. O 22 a gente coloca no lugar do N. O que vai ficar vazio para mim na fórmula? O Z. Então, quando você fizer isso, você vai descobrir quantos prótons tem. Então, você descobre que nós temos 18 prótons. E na C, está escrito aqui que nós também temos 20 prótons. Então, quais representam o mesmo elemento químico? O A e o C. Por quê? Porque os dois têm o mesmo número de prótons. Ok? Isso aqui é uma informação importantíssima para quando vocês forem fazer principalmente exercícios. Gente, quando a gente vai escrever um elemento químico, a gente escreve assim, ó. O X significa que é o símbolo do elemento químico. O que é esse Z aqui? O Z é o número atômico, ok? É quantos prótons tem. Então, ele percebe nos dois aqui, ó, o número de prótons, ele é sempre escrito embaixo do lado esquerdo. O número de massa, ele é sempre escrito em cima. Tanto faz se do lado esquerdo ou do lado direito, isso não vai interferir para a gente, ok? Mas lembrando, ó, nome do elemento, o símbolo do elemento é escrito no meio, aí você tem o número de prótons embaixo, sempre do lado esquerdo, e o número de massa, ele é representado em cima, tanto faz do lado esquerdo ou do lado direito. Então, aqui, ó, parece assim, ó, eu tenho o símbolo do elemento, o número de prótons, e aqui a massa. Professor, o senhor não falou dos elétrons. Gente, olha só, olha que legal. Aqui não é o número de prótons, tanto aqui no carbono, aqui no cloro, aqui no ferro. Tá. Se eu sei o número de prótons, uns slides para trás eu falei para vocês. Olha, pessoal, um átomo ele é eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se eu olho aqui e eu acho o número atômico, que é o número de prótons, automaticamente eu já achei também o quê? O número de elétrons. Vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer um teste? Vamos ver se vocês ficaram rápidos. Aqui, ó, eu tenho esse elemento aqui, ó, Cl, nome do elemento, cloro. Beleza. O A, o que é o A mesmo, professor? O que é o A? O A é a massa. Aonde que eu represento a massa? A massa é sempre representada em cima, tá aqui, ó. Então, no lugar do A, eu vou substituir por 35. O Z. Z representa o número atômico. O número atômico, ele tá aqui, ó, 17. O que é o P? P é o número de prótons. É sinônimo de número atômico. Tá aqui, então também vale 17. Os elétrons. Os elétrons são cargas negativas, mas eles têm que neutralizar os prótons que são cargas positivas. Então, se aqui tem 17, obrigatoriamente aqui também tem 17. Professor, como que eu descubro um N? Não está escrito N. Para descobrir o N, você tem que colocar naquela fórmula. A é igual a Z mais N. Percebe aqui, ó, você tem o A, você tem o Z, então na fórmula você consegue fazer o cálculo. Eu vou dar uma dica para vocês. Se você fizer pela fórmula, você vai descobrir que você vai fazer o número de massa, que é esse número que está em cima, menos o número de prótons, que é o número atômico que está aqui embaixo. Então, eu vou fazer 35 menos 17 e eu descubro o número de nêutrons. Ok? Vamos lá, 10 segundos para vocês tentarem fazer esse daqui. Nome do elemento.
Então, nome do elemento, ferro. A massa dele, a massa está escrita em cima aqui, ó, 56. O número atômico, 26. O número de prótons também está aqui, ó, 26. O número de elétrons também está aqui, ó, 26. E o número de nêutrons é só fazer o de cima menos o de baixo. Então, 56 menos 26, 30. Ok? Íons. Gente, acabei de falar para vocês, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Tá? Então, aqui, ó, berílio. Tem o número atômico 4. Significa que ele tem 4 prótons e 4 nêutrons. Mas se você olhar aqui no desenho, ele tem 4 prótons, mas ele só tem 2 elétrons. Ok? O que aconteceu? Ele perdeu 2 elétrons. Se você comparar, então, quantas cargas positivas eu tenho a mais do que cargas negativas? Eu tenho 2 cargas positivas a mais do que cargas negativas, não é isso? Então a gente escreve assim, ó, 2 mais. Observa isso daqui. Eu tenho 3, 6, 8 prótons. Aí você vai contar agora os elétrons. Olha aqui, ó. Eu tenho 3. Aqui eu tenho mais 4. Então 3 mais 4 são 7. Com mais 3 aqui são 10. Então o oxigênio ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Mas aqui, se você conferiu comigo, ele está com 8 prótons, perfeito, mas ele está com 10 elétrons. Significa que ele ganhou 2 elétrons. Traduzindo, quantos elétrons ele tem a mais do que prótons? Ele tem 2 elétrons, que são 2 cargas negativas. Aqui, ó. Então, ele diz que a gente escreve 2 menos. Pessoal, sempre que um átomo fica carregado positivamente, ele recebe o nome de cátion. Sempre que ele ficar carregado negativamente, ele recebe o nome de ânion. Ok? Então, se eu não quiser falar nem cátion nem ânion, eu posso falar íon. O que significa íon? Íon significa que ele não é neutro, mas eu não sei se ele ganhou elétrons, se ele ganha elétrons ele fica carregado negativamente, ou se ele perdeu elétrons e ficou carregado positivamente, ok? Quando eu falo íon, eu só sei que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Observa aqui, ó, ferro 3 mais. Esse 3 mais significa que ele perdeu quantas cargas negativas? Ele perdeu 3 elétrons, ok? Ele aqui, ó, 2 menos significa que ele ganhou 2 elétrons. Ele recebe o nome de ânion. Para a gente finalizar, só vou comparar alguns átomos aqui. Queria que vocês observassem algumas semelhanças entre eles, ok? Cada semelhança pode dar um nomezinho diferente. Observa aqui, ó, este átomo aqui. Professor, o símbolo deles é cloro nos dois casos. Perfeito. Se o símbolo é o mesmo, olha o número atômico aqui embaixo. Ele é o mesmo também. Olha as cores. Também vai ser a mesma. O tamanho também é o mesmo. Por quê? Porque eu estou falando do mesmo elemento químico. Ok? O que está diferente dos dois, então? Ah, está diferente o número de massa aqui em cima. Aqui está 35, aqui está 37. Ok, vamos entender por que está diferente. Observem aqui, ó, o número de prótons, 17 e 17. Então, isso é igual nos dois. Como que eu descubro o número de massa? Não é somando o número de prótons mais o número de nêutrons? Então, aqui no primeiro eu tenho 18 nêutrons, aqui eu tenho 20. Professor, um deles tem 2 nêutrons a mais. Exatamente. Pessoal, sempre que isso acontecer, a gente vai chamar esse átomo de isótopo. O que é um isótopo? Isótopo, ele tem o mesmo número de prótons, ok? Mas o número de nêutrons dele é diferente. Vou dar uma dica para vocês. Escrevam a palavra isótopo.
Agora vocês vão grifar só a letra P, ok? Para você lembrar o que está igual. O P, o que eram os P? Os prótons. Está aqui, ó. Então, nos isótopos, o número de prótons é igual. Só para avisar, iso significa igual. Então, igual o quê? Prótons. Observem aqui, ó. Hidrogênio, 1, 1 e 1. A massa é 1, 2 e 3. Por quê? O que está diferente neles? O número de nêutrons. É a única coisa que muda, mas o número de prótons ele é sempre igual. Pessoal, esse aqui é o único caso que recebe nomezinhos especiais. Esse daqui, o hidrogênio com massa igual a 1, ele é chamado de hidrogênio leve, aqui. O hidrogênio com massa igual a 2, ele é chamado de deutério. Ele recebe todos esses três nomes, mas a gente chama mais de deutério. E o hidrogênio igual a 3, ele recebe o nome de trítio, ok? Eles são isótopos. Os outros isótopos, olha como que o pessoal dá nome para eles. Percebe que eles são isótopos porque ó, todos eles têm o mesmo número de prótons. Mas olha o nome deles. O nome é dado pela massa. Ó. Esse aqui é chamado de carbono 12, porque a massa é igual a 12. Esse aqui é o carbono 13. E esse último aqui é o carbono 14. Aqui, o que nós temos de igual? O símbolo é diferente. O número atômico, ele é diferente. A massa, opa, a massa é igual. Então, esse daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um nomezinho para ele. O nome dele é isóbaro. De novo, iso significa igual. O que está igual? A massa. Gente, a massa a gente não estava representando pela letra A. Então, por isso que a gente marca aqui com uma cor diferente. Para você lembrar, num isóbaro, o que é igual? A massa. Se você olhar, o número de nêutrons é diferente, o número de prótons é diferente, mas a massa, ela é igual. Aqui, eu olho a massa, é diferente. O número de prótons é diferente. O número de nêutrons, opa, o número de nêutrons é igual. Então, quando isso acontecer, nós estamos falando de átomos que são isótonos. Então, de novo, iso significa igual. O que está igual agora? Os nêutrons. Então, você deixa grifado um N aqui, para você lembrar. Isótons são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Esse daqui não aparece na apostila de vocês, só vou citar para vocês saberem que existe. São os isoeletrônicos, ok? Significa que eles têm o mesmo número de elétrons. Esse daqui, ó, ele deveria ter 11 elétrons. O que é esse símbolo de mais, professor? Significa que ele perdeu um elétron. Então, 11 ele perdeu um, tem 10. Olha aqui, oxigênio teria 8 elétrons. Como colocou esse símbolo de menos 2, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele também tem 10 elétrons. E o neônio? Não aparece nenhum símbolo aqui. Significa que o número de prótons e o número de elétrons é igual. Então, tem 10. Então, essas aqui são espécies isoeletrônicas. Ok? Pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, a gente vai conversando um pouquinho mais para frente, ok? Até mais. Tchau, tchau, viu?